Então, o tema que pensei falar hoje de manhã é um tema que eu acho que se calhar é um dos mais importantes no mundo em que vivemos hoje, em que vemos que há tantos problemas na família. O tema é, vou já dizer, depois vamos vendo ao pouco e pouco, a relação entre a contracepção e a castidade conjugal. São dois temas que, contracepção, toda a gente percebe o que é. Castidade conjugal é assim uma coisa que soa muito estranha, se calhar nunca ouvimos na vida, sequer. Castidade já ouvimos, mas castidade conjugal parece uma coisa que é uma contradição do seu pai. Então, se uma pessoa está casada, não é? Já vamos ver. E queria começar pondo uma espécie de fotografia ao nosso Portugal, com dois dados estatísticos de 2011 que são úteis. De vez em quando há uns censos, não é? A gente tem que preencher. Em 2011 houve um censo em Portugal e, nesses censos, um dos dados que vem é que 86,8% das mulheres casadas ou em união de facto, ou seja, dos casais, entre aspas, num sentido amplo, não é? Há gente que está casado pela igreja, há gente que está casado pelo civil e há gente que está junto, simplesmente. Então, de toda essa gente, no fundo, que coabita, 86,8% dessas mulheres pratica a contracepção. Eu não encontrei o valor de, nesses casais, quais é que são os casos em que são os homens que praticam a contracepção. Mas 86,8% também já não podem ser assim muitos, porque já é quase tudo. Portanto, a este valor ainda poderíamos somar os casos dos homens, nos casais em que é o homem que pratica a contracepção, quer dizer, que usa o preservativo, que faz alguma coisa. Portanto, este valor ainda subiria um bocado. Não é? E, no mesmo ano, em 2011, em Portugal, a taxa de casamentos que terminou em divórcio foi 74,2%. Ou seja, quase 3 em cada 4. Cada 4 casamentos, 3 acabou em divórcio. Isto aqui do ponto de vista civil, ou seja, sem fazer distinção entre casamento religioso ou casamento civil. Ou seja, dos casamentos civis que houve em Portugal, todos os casamentos religiosos automaticamente têm reconhecimento civil, como sabem. Portanto, desses casamentos, 74,2% acabou em divórcio. Portanto, e isto deve-nos fazer pensar. Eu acho que uma das coisas importantes que Deus nos deu foi a luz da razão. E o homem é o único animal que pergunta porquê. Não é? Porquê é que aconteceu isto? Ou porquê é que está a acontecer isto? Não é? Porquê é que em cada 4 casamentos, 3 acabam em divórcio? Às vezes até é uma questão de meses. Não é? E porquê é que tantos casais vivem, no fundo, não querem filhos, digamos assim, vivem a sua sexualidade fechada à vida. Portanto, esta é a grande pergunta, é o grande pontapé de saída desta nossa reflexão. Aqui também podia acrescentar, eu ainda procurei, mas não encontrei, fiquei a pensar, na altura, em 2011, quantos por cento da população era batizada? Não encontrei o valor exato, mas mais de 80%. Em 2011, mais de 80% dos portugueses são batizados. Portanto, isto também ajuda a completar um bocadinho o quadro. Fica assim um bocado estranho, não é? E, pronto, a grande pergunta que surge é porquê? O que é que se passa aqui, não é? Os nossos amigos americanos gostam imenso destes estudos estatísticos e etc. E há vários estudos que tentam mostrar qual é a relação que existe entre a prática da contracepção e a probabilidade do divórcio. Já vamos ver um bocado mais para a frente como estas realidades estão interligadas. Se quiserem já uma resposta breve e tipo aperitivo, depois vou justificar e vou explicar melhor, no fundo, a lógica da contracepção, já vamos ver com calma, é uma coisa que destrói a nossa capacidade de amar, de afirmar o outro como pessoa. E portanto,
É lógico, se a contracepção destrói a nossa capacidade de amar, é lógico que isso esteja ligado com o divórcio. Porque normalmente no divórcio é quando as comadres se zangam. Não são as comadres neste caso, não é? Quando o casal se zanga. E porquê? Porque acabou o amor, de alguma maneira. Não é? E portanto, já está aqui uma primeira resposta. A contracepção destrói, ao pouco e pouco, a nossa capacidade de amar e, portanto, não é de surpreender que, do ponto de vista prático, exista uma forte relação entre contracepção e divórcio. Não é? Os estudos que eu vi dos Estados Unidos, não vi estes dados agora recentemente, mas vi há uns anos, era muito impressionante. Os casais que praticam contracepção, a probabilidade de divórcio é muito alta. Não é? Enquanto os casais que não praticam, aqui, não sei, 70%, 60%. Enquanto os casais que não praticam contracepção, que vivem a vida conjugal como Deus quer, a probabilidade de divórcio é quase zero. Não é zero, mas é muito, muito baixa, quase insignificante. E isto feito às vezes por entidades que não são necessariamente católicos, não é? São pessoas que veem estes problemas e que pensam e dizem: por que é que isto acontece? Não é? E aqui, para começar, queria ler uma pequena passagem do Antigo Testamento, não muito conhecida, que penso que nos dará já assim um pontapé de saída a partir da Palavra de Deus. É do capítulo 38 do livro do Gênesis, que é logo o primeiro capítulo da Bíblia, logo o início do capítulo 38, até o versículo 1 até ao versículo 10. Depois, se alguém quiser ver em casa, Gênesis 38,1-10. E diz assim a palavra: Naquele tempo, Judá apartou-se dos seus irmãos. Judá era um dos filhos de Jacó. Depois Deus mudou o nome para Israel. Não é? Daí vem depois ele, o Judá, era uma pessoa que depois teve muitos descendentes e formou-se a tribo de Judá. E o nome judeu vem daqui, vem deste filho de Israel, filho de Jacó, que depois deu origem a uma grande tribo. Não é? Jesus era da tribo de Judá, por isso era judeu. Depois há mais, Judá tinha mais 11 irmãos que deram origem às outras tribos de Israel. Por isso é que o número 12 para os judeus é um número tão expressivo. Jesus escolheu 12 apóstolos. Porquê 12? Porque eram 12 as tribos. Não é? Portanto, tem uma carga simbólica forte. Naquele tempo, Judá apartou-se dos seus irmãos e encaminhou-se para junto de um dos habitantes de Adulam, chamado Irá. Judá viu ali a filha de um cananeu, ou seja, de um residente naquela zona da Terra Santa, mas não filho de Israel, não do povo eleito. De nome Shuá, tomou-a por mulher e uniu-se a ela. Ela concebeu e deu à luz um filho que ele chamou Er. Voltou a conceber e teve um filho que chamou Onan. Concebeu de novo e deu à luz um filho que chamou Shelá. Judá estava em Quecib, quando ela deu à luz Shelá. Judá escolheu para seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Primogênito de Judá, desagradou ao Senhor e ele feriu-o de morte. Então Judá disse a Onan: Casa com a mulher do teu irmão, pois é essa a tua obrigação como cunhado, para dares descendência ao teu irmão. Mas Onan compreendeu que essa descendência não seria a sua e, quando se aproximava da mulher de seu irmão, derramava no chão o sêmen, a fim de não dar descendência a seu irmão. A sua conduta desagradou ao Senhor, que também lhe deu a morte. Pronto. Então aqui é exatamente esta parte final que eu gostava de sublinhar e que se esqueceu muito, né? No mundo em que vivemos. Se nós, cristãos, conhecêssemos a palavra de Deus, que diferente que seria o mundo. Que diferente que seria o mundo. Para começar, que diferente que seria as nossas vidas e depois, por contágio, todo o ambiente que está à nossa volta.
Então, qual é, assim resumido, qual era a história? Então, Judá teve estes vários filhos, né? O filho mais velho casou, mas morreu sem descendência, e segundo a lei de Moisés, havia a lei do levirato, quando alguém morria sem descendência, a viúva devia desposar a viúva, devia casar a viúva, o primeiro irmão, digamos assim, solteiro, rapaz, obviamente, ou algum parente, se não houvesse irmãos, e dar descendência à viúva, ou seja, ao primeiro filho que ela tivesse, tinha os direitos legais como se o pai tivesse sido vivo. Não é? Portanto, isto interessava do ponto de vista das heranças, etc, etc. E o que é que aconteceu? Er morreu e o Judá disse ao Onan: agora é a tua vez, de casa com a cunhada e dá uma descendência ao teu irmão. Ou seja, o primeiro filho que ele tivesse com ela seria quem recebia a herança e os direitos do pai Er, que morreu. Mas Onan compreendeu, diz aqui, que a descendência não seria sua, o primeiro, e quando se aproximava da mulher, seu irmão, que no fundo era a sua mulher, porque ele casava com ela, não era... derramava o sêmen no chão, ou seja, no ato conjugal, ele interrompia o ato conjugal e derramava no chão o sêmen. E aqui o importante, o que diz é: a sua conduta desagradou ao Senhor, que também deu a morte. Ou seja, Deus não quer, dito assim de uma maneira já simples, que o ato conjugal, o ato entre o esposo e a esposa, quando digo conjugal, não digo só ato sexual, digo o ato conjugal. Portanto, quando digo conjugal é porque são casados, marido e mulher. Deus não quer que o ato conjugal seja tornado infecundo. É algo que desagradou ao Senhor. A Igreja, há 2000 anos, e não só, os judeus também, que leem esta passagem e que veem aqui um dos motivos claros da reprovação da contracepção. Há uns anos atrás, há não muitos anos, não é? No século XX, que está aqui recente, portanto, estas práticas de contracepção, depois há 1001 formas, esta, interromper o ato conjugal, é uma delas. É? Depois há outras, mas que são todas, do ponto de vista moral, equivalentes. É? O preservativo, etc. São coisas que impedem a fecundação. Portanto, essas sempre foi evidente, em todos os tempos, que eram algo que desagrada a Deus. Deus não quer. Há não muitos anos, no século XX, surgiu a questão da pílula. Surgiu a pílula que as senhoras tomam e o ato conjugal aparentemente é igual ao normal, digamos assim. Portanto, não se interrompe, etc. E surgiu a dúvida, alguns teólogos, alguns pensadores começaram a dizer: será que isto está errado? Porque isto aqui, aparentemente, o ato conjugal é realizado como Deus quer. Digamos assim. Ou seja, não se interrompe o ato conjugal, não se impede o sêmen de ir parar onde não deve. Acontece tudo aparentemente como Deus quer. E, portanto, surgiu a dúvida. Do ponto de vista moral, isto é contracepção, a pílula, ou é diferente? Nos anos 60, o famoso Concílio Vaticano II, e o próprio Concílio, como esta questão não era muito clara, não tomou uma posição explícita, disse só que se estude-se esta questão com mais profundidade. E o Concílio começou com o Papa João XXIII e terminou com o Papa Paulo VI. E o Papa Paulo VI, então, formou uma comissão de especialistas, de teólogos, para examinar a questão. Eu penso que tinham uns 30 teólogos, ou assim, que eram digamos assim, os mais competentes da altura, famosos, de todo o mundo. Um deles, depois tornou-se Papa mais tarde, era o famoso teólogo polaco Karol Wojtyła. Portanto, um dos especialistas
desta comissão que o Papa formou para examinar a questão da pílula, se ver se a pílula de facto é contracepção ou não, ou é um caso diferente, um dos membros era este famoso teólogo polaco, filósofo, para ser mais preciso, Karol Wojtyła. E havia outros. Não é? E então, e o que é que aconteceu, Sr. Padre? Qual é que foi o resultado? Enfim, foi um bocado triste o que aconteceu. É uma coisa que é pública, não estou aqui a revelar segredos que ninguém sabe, a coisa tornou-se pública, mas os trabalhos desta comissão foram um bocado atribulados. Porquê? Porque às tantas a comissão dividiu-se e começaram um bocado, formaram-se dois grupos. Um grupo que dizia que a pílula não é contracepção e um grupo que dizia não, a pílula é mais uma forma de contracepção. Do ponto de vista moral, equivalente às outras, às que se conheciam antes, né, da pílula. Entre a pílula e o preservativo não há diferença, diziam um grupo. O outro não, dizia não, a pílula é diferente, não é contracepção. E aquilo, digamos assim, continuou bastante dividido ao ponto de não se conseguir haver um relatório. Esta comissão tinha a obrigação de quê? No final, entregar um relatório final ao Papa. Dizer, Santo Padre, depois de termos examinado esta questão profundamente, etc. Pronto, expor as questões a partir da Palavra de Deus e da tradição da Igreja, podemos concluir que tal. Né? Mas como não havia consenso, dois grupos, não se chegava a este relatório final. E então, o que é que aconteceu? O grupo que era a favor, que dizia que a pílula não é contracepção, mandou o parecer deles, um relatório, que eles por acaso até eram maioritários, conhecido como Majority Report, isto é tudo, para os meios de comunicação. Então, saiu para os jornais, saiu para etc, que a opinião de mais de metade destes teólogos era de que a pílula não seria contraceptiva. E os outros, que eram um bocadinho menos, não concordavam. Isto também foi uma maneira de pôr uma certa pressão sobre o Papa. Como eles não se entendiam e tal, foi um bocado por... E o Papa Paulo VI depois escreveu uma famosa encíclica em 1968 que se chama Humanae Vitae. Está disponível na internet, está disponível em português, se alguém quiser ver. Pronto, que no fundo fala acerca do amor humano e da questão da regulação dos nascimentos. Que no fundo se tinha tornado uma questão, digamos assim, importante para o mundo ocidental, em que ter muitos filhos não é fácil, digamos assim. E em que, obviamente, o Papa depois abordaria este tema, não é? Pronto, portanto, este é um bocadinho o contexto da história. E nessa encíclica, e o que é que o Papa disse? Seu Padre, diga lá rápido, não é? O que é que o Papa disse? O Papa, mais do que dizer a pílula é contraceptiva, definiu de uma maneira muito clara e muito precisa do ponto de vista moral, que é o que interessa, o que é contracepção. Pois, uma vez percebendo bem a definição de contracepção, é fácil aplicar a estes novos casos. E qual é a definição? Então está no número 14 da encíclica Humanae Vitae. Depois também está no Catecismo, etc. A Igreja depois cita esta famosa definição do Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI diz que é intrinsecamente má, não é? E eu estou a citar o Catecismo, agora é que vem a citação, ou eu podia dizer, a contracepção é, aspas, qualquer ação que, quer em previsão do ato conjugal, quer durante a sua realização, quer no decorrer das suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação.
Portanto, o Papa nem fala da pílula. Simplesmente define de uma maneira mais clara o que é que a Igreja entende por contracepção. Portanto, a contracepção é qualquer ação que antes, durante ou depois do ato conjugal tenha como intenção tornar impossível a procriação. É clara a definição. Sendo esta a definição de contracepção, a pílula é contraceptiva, sim ou não? Isto é fácil, não é? Tipo penalti. Não é? Qualquer ação que antes, durante ou depois, não é, do ato conjugal tenha como intenção torná-lo infecundo. A pílula é isso? É. Depois o Papa até aplica em alguns casos. Pode haver casos em que uma pessoa toma a pílula e não é pecado. Porquê? Porque toma a pílula não com o objetivo de tornar infecundo o ato conjugal. Por exemplo, a mulher quer regular melhor o ciclo. Não tem uniões... Ou, por exemplo, eu sou solteira, não tenho relações com ninguém. Não é? Tomo a pílula porque o médico disse que era melhor, porque a pílula tem outros efeitos, não é? Também terapêuticos. Aí há contracepção. Sim ou não? Não. Não há ato conjugal sequer. Ela não tem intenção de tornar infecundo o ato conjugal. É claro ou é confuso isto que eu estou a dizer? Não é? Quem toma a pílula... Se eu tomasse a pílula, um copo de água e a pílula, eu estava a praticar a contracepção? Não é? Não há ato conjugal? Não estou a tornar infecundo nenhum ato conjugal? Percebe-se? A maldade está em querer, neste ato da vontade, neste querer tornar infecundo o ato conjugal. O Papa também explica que a questão dos métodos naturais, que moralmente são aceitáveis. Mas aqui eu gostava de fazer já uma pequenina também distinção, porque hoje em dia as pessoas, fala-se muito destes temas, mas em geral as pessoas confundem muita coisa. Os métodos naturais não são aceitos pela Igreja por serem naturais. Interessa perceber isto, não é? Mas por não implicarem necessariamente esta vontade antiprocriativa. Ou seja, os métodos naturais são bastante eficazes, mas não fecham o ato conjugal à vida. É possível 2%, não é? Haver uma nova concepção. Eu tenho vários amigos meus, tenho um amigo meu em Lisboa que há uns anos tinha 5 filhos, estudámos juntos na universidade. E ele, já não me lembro quando é que foi, no terceiro ou no quarto, digo, olha, métodos naturais, não é? Ou seja, os métodos naturais, no fundo, dão uma baixa probabilidade de haver uma nova concepção, mas não é zero. E, portanto, são métodos que, ou seja, a vontade dos esposos não está fechada à vida. É possível haver uma nova concepção. Também é importante dizer que há casos em que os métodos naturais são usados com uma vontade contraceptiva. Uma pessoa pode usar os métodos naturais exatamente como usa o preservativo, que também pode falhar. Não é? E depois pílula do dia seguinte, ou recorre ao aborto. Então, nestes casos, mesmo quando se usa o método natural, já há a vontade totalmente fechada à vida. Portanto, aquilo que parece que está bem do ponto de vista moral já está mal, porque a vontade já lá está. Aquela vontade de, se isto falhar, usa-se outra alternativa. Não é? Portanto, o importante que eu queria que se percebesse é esta vontade antiprocriativa, este fechar-se totalmente à vida, é uma coisa perversa do ponto de vista moral. Já vamos ver porquê. E isto é que destrói o amor conjugal e por aí afora. Portanto, os métodos naturais não são morais por serem naturais, mas por não implicarem esta vontade fechada à vida. Enquanto que a pílula ou o preservativo não é imoral por ser artificial. Se as coisas artificiais fossem pecado, não se podia usar óculos. Não é? Ninguém nasce com os óculos. Não é imoral usar óculos. Não é? Portanto, é importante perceber isto. Imaginem que se descobre que se uma pessoa, não sei lá o quê, fazer qualquer coisa,
tiver relações, fazer o ato conjugal, mas se beber leite, café com leite, 2 dias a seguir, não há conceção. Pronto, então, aí beber café com leite seria contraceptivo. Se eu quisesse fazer isso para impedir a contracepção, percebes? Para ajudar a perceber que o problema não é ser artificial. O problema é esta vontade fechada à vida. Pronto, então, pouca gente percebe isto e muitas outras confusões e, sobretudo, pouca gente percebe, e agora isto se calhar é o mais importante, o que é o amor. E por isso é que há tantos problemas na vida hoje. Quando falha o amor, não há nada que se aguente. E, ao mesmo tempo, nós, cada um de nós, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que é uma comunhão de pessoas. Deus também, de alguma maneira, é uma família. É uma comunhão de pessoas no amor. Deus não só tem amor, Deus é amor. E nós fomos, cada ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que é que isto implica? Implica que fomos criados intrinsecamente para o amor. Fomos criados à imagem do amor, ou seja, para amar e para estabelecer relações de comunhão no amor. Como acontece em Deus. Deus são 3 pessoas numa relação de comunhão, de amor. Que formam um só Deus. O amor une. Portanto, a vocação mais fundamental de qualquer ser humano é a vocação ao amor. E esta vocação ao amor passa por conseguir estabelecer relações de comunhão com os outros, com Deus, em primeiro lugar, com o outro, com o grande, e com os outros. E não aprender a conseguir estabelecer estas relações de comunhão no amor é a maior frustração para o homem. Não há nada que nos faça pior do que não conseguir amar, nem ser amado. Não há frustração maior para o ser humano do que essa. Eu posso ter fome, eu posso não ter trabalho, mas não ter amor é o que mais me destrói. Porque eu fui feito para isto. Fui feito à imagem do amor. Fui feito para a comunhão. A vida eterna, o céu, é isto. O céu é isto. O céu é definitivamente entrar nesta comunhão plena com o amor, com a fonte de todo o amor e com aqueles que estão em Deus. A comunhão dos santos, nós dizemos no credo. Não é? Fomos feitos para isto. E isto vive-se de uma maneira muito bonita, maravilhosa na família. A família deve ser isto. Qual é a definição de casamento, de matrimónio? Comunidade de vida e de amor. Esta é a definição. Orientada para o bem dos esposos e a transmissão da vida e educação da nova vida. Comunidade de vida e de amor. Portanto, o casamento é isto. Orientado para o bem dos esposos, ou seja, vocês, os esposos são feitos para amar e ser amados, e isso no casamento vive-se, e depois também para a transmissão da vida e educação da vida. O amor, e isso é bonito que a gente vê logo em Deus, o amor de Deus é um amor, o amor verdadeiro é um amor que dá a vida, que é um amor fecundo. O amor de Deus dá a vida. O Pai gera eternamente o Filho. O Filho ama o Pai, retribui todo este dar-se do Pai a Ele, e este amor do Pai pelo Filho é tão forte, gera uma terceira pessoa, o Espírito Santo. Isto é a teologia da Trindade, temos de dizer assim. Portanto, o amor gera vida. Gera vida. E isto é muito bonito porque no casamento vê-se o amor, o esposo pela esposa, o esposo dá-se todo à esposa, a esposa dá-se todo ao esposo. Este dar-se que se vive no dia do casamento, digamos assim, eu aceito por minha esposa, esse dar-se consuma-se na união conjugal, e esta união conjugal é uma união que dá vida, não é? Que dá vida. E é um amor fecundo não só do ponto de vista biológico, mas a todos os níveis. É um amor que dá vida ao outro e aos outros que estão perto. Não é? E depois dos filhos, dar vida não é só dar
trazer à existência, mas é depois alimentar a vida, fazer crescer, etc, etc. Este dar vida é muito amplo no amor. Não é? Se quiserem, a vocação de um sacerdote ou de uma irmã consagrada, que também é uma oferta a alguém por amor, neste caso, a oferta a Deus, não é? Por amor, é também um amor fecundo, que dá vida. Não é? Eu agora, com esta palestra, estou-vos a tentar dar vida. Não é? Portanto, a vida, o amor verdadeiro é fecundo. Não é? Gera vida. Gera vida biológica, gera vida espiritual, em todos os sentidos. Portanto, uma primeira, ou uma conclusão importante, há 3 realidades que estão interligadas, de tudo o que isto já dissemos aqui um bocadinho, há 3 realidades que estão interligadas e que no mundo atual, na cultura atual, sobretudo, já não é evidente. Mas que no plano de Deus é assim, e a gente experimenta na nossa vida que quando a gente vive como Deus quer, como é verdade. Quais são essas realidades? O amor conjugal, ou seja, o amor típico, específico entre esposo e esposa, a transmissão da vida humana e o uso da sexualidade humana. São 3 realidades profundamente interrelacionadas no plano de Deus. Deus quer que o amor conjugal seja um amor fecundo, portanto, o amor conjugal é um amor que está ligado com a transmissão da vida humana, não só com a transmissão, mas depois também com a educação. E o uso da sexualidade humana está ligado com o amor conjugal e com a transmissão da vida humana. As moedas não têm 3 faces, mas se tivessem, podíamos dizer que são as 3 faces da mesma moeda. Ou seja, são 3 realidades profundamente ligadas. Hoje, na cultura onde vivemos, o problema é que a gente cresce desde criança a ser um bocadinho envenenado, digo assim de uma maneira simples. A achar que o casamento é uma coisa, a sexualidade, o uso da sexualidade é outra e que a transmissão da vida é outra. E por isso temos todo o tipo de desordens, não é? Temos pessoas que querem ter filhos em laboratório, com espermas doados não sei de quem, e pai daquele, e mãe daquele, e faz aqui, cozinha-se aqui um filho. Portanto, a transmissão da vida não tem nada a ver com o ato de doação dos esposos, nem com o amor. A Igreja, porque é que diz que isto é errado? Porque diz que a pessoa humana tem que nascer num ato de amor. O amor é que gera vida. O amor é que dá vida. As pessoas já nem percebem. Porque, mas qual é o mal? Coitados, não conseguem ter filhos. Devem nascer num ato de amor. Diz que todas as técnicas médicas que ajudam os esposos a tornar fecundo o ato dos esposos são lícitas. Ou seja, aquilo que não substitui o ato conjugal, mas que ajuda o ato conjugal a ser fecundo. Aí não há problema nenhum. Agora, todas as técnicas que prescindem do ato conjugal, que se propõem, entre aspas, cozinhar um ser humano, são indignas da pessoa humana. A pessoa humana deve nascer num ato de amor. Dos pais, um para o outro. Portanto, já não se percebe este nexo entre a transmissão da vida e o amor conjugal. Com a sexualidade é a mesma coisa, né? Hoje em dia o que o mundo propõe é uma sexualidade desligada do amor conjugal, portanto, tem sexo com aquele, com aquela, com ele, varia, não é? E portanto não tem nada a ver propriamente com o amor conjugal, é uma coisa tipo desporto, é um dos hobbies, e também não tem nada a ver com a transmissão da vida. Ninguém quer dizer, não é? Normalmente muita gente não quer ter filhos, no uso da sexualidade que faz. Não está nem para aí virado. Depois também há uma questão também cultural que os filhos começaram a ser vistos não tanto como uma bênção, isso também podíamos fazer aqui uma catequese sobre isto. Biblicamente, uma das coisas mais bonitas é a fertilidade e a descendência sempre foram vistos como uma grande bênção de Deus. Uma grande bênção. No mundo em que vivemos, quando alguém diz, olha, estás grávida, às vezes a reação primeira é, não me digas. E isso é um sinal que já nos deve fazer pensar porque é que já reagimos assim? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu para acabarmos a pensar assim?
E isto, ao mesmo tempo, do ponto de vista humano, é uma exceção. Não há nenhuma cultura, em nenhum lugar do mundo, da história da humanidade, onde a fecundidade fosse vista como um problema. Não há. Os índios no meio do mar, não sei de onde, para eles, os filhos sempre foram a razão. Ajuda-os a perceber que, não, filhos é uma bênção. É uma bênção. Sempre foi. Nós vivemos numa cultura, como dizia o Papa João Paulo II, a famosa encíclica Humanae Vitae, sobre a vida humana, cultura de morte. Ou seja, a vida não é um bem. Então é preciso também ajudar-nos e converter-nos nisto. Uma das coisas que a mim me fez melhor foi uma experiência que eu tive em Roma, porque a maior parte das pessoas diz, só padre, mas olhe que hoje em dia, de facto, não é fácil, uma pessoa não pode ter assim tantos filhos como era antes, etc. É de facto verdade que a vida mudou muito. Hoje em dia trabalham os dois fora de casa, o casal, e o Estado também não ajuda muito. A vida nas cidades, sobretudo, tornou-se complicada. Isso é tudo verdade, é. Mas o problema nem é tanto esse. O problema nem é tanto as circunstâncias externas serem adversas. Também é. Mas o problema é dentro de nós. É nós não querermos, é nós não vermos isso como um bem. E então, como eu dizia, uma das coisas que me fez melhor foi quando fui ordenado padre, em 2005, ainda tive 3 anos a viver em Roma, até 2008. E nesses 3 anos eu trabalhava durante a semana na universidade. E ao final de semana ia trabalhar numa paróquia. E na paróquia onde eu ia ajudar, eu acompanhava uma comunidade dos Caminho Neocatecumenal. Não sei se alguém já ouviu falar. Pronto, é uma realidade que surgiu há 30 anos, com o fundador, ou os fundadores são 2 leigos espanhóis, aqui, Kiko e a Carmen. Surgiu há cerca de 30 anos em Madrid e que já se espalhou pelo mundo inteiro nestes 30 anos. Para vocês terem uma ideia das coisas, já tem uns 70 seminários para padres, tem 2000 e tal sacerdotes, ou seja, não é uma coisa indiferente. Né? E a coisa mais impressionante é que eles surgiram em Madrid, numa cidade grande, numa metrópole, onde há todos estes problemas que nós temos, né? E é engraçado que o caminho espalha-se, sobretudo, nos ambientes mais secularizados. Né? Eles não vão para onde a vida é fácil ainda, vão para lugares onde aquilo é bem complicado. Então, eu ajudava-os em Roma. Eu estive numa paróquia a trabalhar onde o Kiko tinha sido a segunda paróquia em Roma onde o Kiko tinha andado a fazer evangelização. E então o que é que aconteceu nessa paróquia? Aquilo era uma zona muito urbana, prédios, como se fosse, sei lá, não sei, Amadora, uma coisa que é prédios, paredes pintadas, grafites, mundo urbano, digamos assim, massificado. E o Kiko passou lá, não é? E evangelizou, etc. Surgiram várias comunidades, as primeiras comunidades. Depois esses casais cresceram, não é? Com a ajuda do caminho neocatecumenal dentro da igreja, a viver a fé. E depois começaram a ter filhos e eu apanhei uma comunidade dentro dessa paróquia. Cada comunidade, para terem uma ideia, tem cerca de 30 a 50 pessoas. Eu apanhei a comunidade número 30. Portanto, significa 900 pessoas numa paróquia do caminho. E esta comunidade que eu apanhei eram alguns dos filhos dos primeiros casais das primeiras comunidades. Não é? E aquilo fez-me lindamente. Eram quase todos universitários e estavam em fases de se casar, etc. E aquilo fez-me muito bem, porque eu vivi com os meus olhos como Deus tem razão. Como a palavra de Deus é a verdade. E às vezes ia jantar à casa deles, e etc. E então, os pais deles eram pessoas normais, mecânico de automóveis, solicitador, polícia. Quer dizer, não é preciso ser diretor do BCP para poder ter filhos. E tinham todos 10, 12, 7 filhos. E a viverem em apartamentos na Amadora. E a gente pensa, coitados, são loucos, que infelicidade. São mais felizes que nós todos juntos. Isso é o que é comovente. A gente vai à casa deles e a gente diz, o que é que eu ando a fazer de mal? Não é?
E o segredo é exatamente o amor. O amor que se vê dentro daquelas paredes não se encontra em lado nenhum. Uma vez, a comunidade onde eu estava recebeu uma carta de um casal. E estes casais não só são generosos a ter filhos, mas são generosos na missão. Oferecem-se para ir evangelizar para outros países do mundo. Então, há casais que deixam tudo e que vão. Eu tenho alguns destes que eu conheço que já estão em missão. Já deixaram tudo e já estão em missão. Então, havia um daquela paróquia que tinha ido para a Austrália evangelizar. Há uns que vão para a China, há uns que vão para não sei onde. E então, eles escreveram uma carta à comunidade onde eu estava a ajudar. Eu só pediam ajuda porque precisavam da missa, e das confissões. E então, a carta era muito bonita. Só aquela carta, se a gente lesse aquilo, a gente pensa, estes ou estão loucos, ou então eu é que estou estúpido. A carta é: queridos irmãos, amados e não sei o quê, Deus abençoou-nos com mais um filho, o 13º. Continuava, depois continuavam a contar histórias. Então eles depois contaram um bocado. O senhor que foi para a Austrália, o pai, trabalhava na Pirelli, uma empresa de pneus, e tinha um bom emprego na Pirelli. Não sei bem que lugar é que ele tinha, mas tinha um bom emprego. E então deixaram tudo, foram para a Austrália e dava explicações de italiano na Austrália. A mãe, obviamente, tratava dos filhos em casa, com 12 filhos. E então, a carta era muito bonita, porque eles continuavam, e todos contentes, a dizer que estes estão bem, aqueles estão a fazer aquilo, os outros estão a fazer, contar imensas coisas. Mas o que passava nas entrelinhas era a alegria com que eles viam aquilo. Eles achavam-se os mais felizados do mundo. E depois, no fundo, a carta era a dizer, vejam lá, se nós íamos precisar de ajuda, no fundo, a carta escreveram a carta porquê? Porque, no fundo, eles estavam a dizer, nós vamos precisar de ajuda porque quando a esposa, a mãe, for ter a criança para o hospital, vai ficar ali umas semanas sem poder ajudar muito. E eu estou a dar as explicações de italiano e os outros precisamos aqui de uma babysitter, digamos assim, que nos ajude um bocado. E pronto. Portanto, a carta era isto. Enfim, é difícil descrever por palavras o que eu vivi com eles. Mas acreditem, vão ter que fazer um ato de fé, que eles são felizes. Em média, pois há esta estatística, em média, as famílias que fazem o caminho, o catecumenal, têm 5,3 filhos. Há muitas cá em Portugal também. Aqui em Vila Real, em Lamego, por acaso não há. Vila Real, Viseu, nas grandes cidades, basicamente. Em Espanha, etc. E eles, portanto, como eu dizia, são um ambiente urbano, são um ambiente europeu, são homens iguais a nós, não são ricos, não são... Mas tentam viver o Evangelho. E eu vejo... Eu vi com os meus olhos que, de facto, eles são felizes e não é impossível. Aquela ideia, mas isso é impossível. Não é impossível. Olha, não é impossível. Obviamente que não há assim luxos, como é óbvio, beliches, quartos com beliches, etc, etc. Mas aqui eu penso que está uma grande lição. Que nós, o que mais precisamos não é de Playstations, nem muitos plasmas, é de amor. É de amor. E eles escolheram bem. Eles têm menos Playstations e menos plasmas, mas têm mais amor em casa. E isso faz-os mais felizes. Uma das coisas mais comoventes, eles rezam muito em família, as famílias do caminho rezam muito, e então ensinam as crianças desde muito pequeninas a rezar. E uma das coisas que mais arrepia, não sei explicar, que mais comove é quando a gente vê uma criança de 3 anos abrir os braços e dizer: Jesus, eu te louvo por isto, e isto, e isto, e isto. E a gente sente-se, não sei bem explicar qual é a sensação. É qualquer coisa de muito forte, muito forte. E, portanto, enfim, isto tudo para vos dizer que eu vi como o Evangelho vivido, de uma maneira, se quiserem, radical, faz-nos felizes. Porque eu acho que o problema é muito este. As pessoas pensam que se eu fizer isto não vou ser feliz. Vou-me complicar a vida, vou arranjar um calvário. Não é verdade. Pelo contrário.
Deus tem razão. A conclusão disto tudo é: Deus tem razão. Aqueles que puserem o Evangelho em prática, que se deixarem guiar por Deus, não se vão arrepender. Não se vão arrepender. Depois, outra ideia, que também eu penso que é importante, que às vezes também é um pouco errada. É verdade que a cultura de hoje, no fundo, promove muito aquilo que tecnicamente se chama a luxúria, ou seja, uma sexualidade desordenada. Em que é que isso consiste? Consiste no procurar o prazer sexual por si mesmo. Fazer o prazer sexual o fim das minhas ações. Não é? No casamento, isto concretiza-se, por exemplo, na contracepção. Não é? Porque é que se pratica a contracepção? Porque quer o prazer sexual, mas não quer a transmissão da vida. Não quer dar totalmente. Mas fora do casamento temos adultério, fornicação, masturbação, pornografia, A lógica por trás disso é sempre a mesma. É procurar o prazer sexual por si mesmo. Desligando do contexto do amor conjugal e da transmissão da vida. Então isto é um vício, é um pecado, é uma coisa que ofende a Deus e que nos destrói muito, do ponto de vista humano, como eu dizia, a nossa capacidade de amar. A Beata Jacinta, antes de morrer, em Lisboa, dizia que os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. E pronto, é isto. São estes, infelizmente. São pecados graves e hoje em dia tornaram-se um bocadinho banais. E a perversão está a chegar a um ponto em que o próprio Estado usa a escola para promover todo este género de desordens. Ou seja, as crianças, a partir da 4ª classe, já têm educação sexual e já estão a ensinar às criancinhas que tudo isto é bom. Portanto, é como estar a dar cocaína a uma criança de 4 anos. Pois, o que é que se vai esperar dali? Não se pode esperar grande coisa. Não é? Porque está-se a orientar as pessoas para o mal. E depois isto é o problema, como qualquer vício, isto escraviza, isto destrói. Pronto. Agora, há muita gente que pensa: Sr. Padre, a Igreja é contra o prazer, tudo o que dá gosto na vida é pecado, é assim. Não é verdade. O prazer sexual não é mau. Não foi Deus que criou o prazer sexual. Se Deus não quisesse, não tinha criado. Mas tem que estar orientado, tem que ser vivido bem. É como a história, uma pessoa come um bife, não é? Com batatas fritas, sabe-lhe bem. Mas eu tenho que ter cuidado, porque eu posso deixar-me guiar de uma maneira exagerada pelo prazer de comer. Não é? E aí começa a entrar a desordem. Porque é que Deus criou estes prazeres? Porque sabe que nós precisamos de comer. Então isso ajuda-nos. E no caso do amor conjugal, o instinto sexual ajuda a alimentar o amor conjugal e a transmissão da vida. Se não apetecesse nada, era mais complicado. Se não nos apetecesse nada comer, a gente não comia. E depois morríamos. Portanto, isto tem um sentido no plano de Deus. A desordem está no tornar esse prazer a única coisa que eu procuro. Aí entra a desordem. Mas comer um bife e saber-me bem dá glória a Deus. Ou seja, o prazer sexual que os esposos experimentam no uso da sexualidade dá glória a Deus, se for como Deus quer. Mesmo dentro do casamento pode haver pecados, como já vimos da contracepção e não só. Eu vou ler aqui uma citação do Papa Pio XII para verem como esta ideia errada do a Igreja é contra tudo o que dá prazer. Não. Mas o prazer não é Deus. O problema é este, quando a gente torna o prazer um ídolo. Aquilo à volta do qual gira a minha vida. Não. É uma coisa que nos deve ajudar e orientar para o bem. Mas eu preciso sempre de discernir o quanto, o como, o em que contexto. Diz o Papa Pio XII: foi o próprio Criador quem estabeleceu, nesta função de geração, transmissão da vida, que os esposos experimentassem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto,
os esposos não fazem nada de mal ao procurar este prazer e gozar dele. Não fazem nada de mal. Aceitam o que o Criador lhes destinou. No entanto, devem saber manter-se dentro dos limites de uma justa moderação. Ou seja, é preciso também temperança, como no comer, se nós quiséssemos. Não é? Ou seja, é preciso vigiar para que este prazer não comece a tomar um papel demasiado exagerado. Mas o prazer em si não é mau, é bom. Não é? E é mais perfeita uma ação feita com o prazer que a deve acompanhar do que sem. Imaginem que se eu comesse o bife quando eu estou doente, com gripe, não me sabe a nada. Não é? Aquilo é um bocado não natural. Não é o que Deus quer. Deus quer que saiba alguma coisa. O bife e as batatas fritas, e a salada, e a sobremesa. Não é? Mas é engraçado que na nossa cultura vivemos uma cultura de grande intemperança. Não é só na área sexual, mas se nós vivemos no comer e no beber, é a mesma história. As pessoas hoje em dia andam todas obesas, diabetes, colesterol, remédios, vai tudo para o ginásio. Porquê? Porque há uma grande desordem e ninguém se controla. Não é? No fundo, a máxima que impera no mundo é faz o que te apetece. Faz o que te apetece. Apetece-te comer, come. Apetece-te comer mais, come mais. Não penses nisso. Não é? Isto é o que o mundo nos propõe. Não é? Havia meu médico de saúde que dizia, ó padre, se houvesse comprimidos para emagrecer, eu era rico. Hoje em dia. Porque, no fundo, falta-nos medida. Falta-nos medida. Eu também não estudei muita questão, mas os médicos, não é? Dizem, os nutricionistas, hoje em dia temos imensos nutricionistas, e é uma grande ajuda. Nós devemos comer não sei quantas calorias por dia, e sei quê. E a gente vai ver as estatísticas, em média, há países em que a gente come por dia o dobro do que nós precisamos. Ou seja, nós comemos o dobro, não é um bocadinho mais, é o dobro. Dava para 2 pessoas viverem saudáveis. Não é? Isto acontece. Não é? Enfim. E no comer, e no divertir-se, etc, etc, etc. E ao mesmo tempo a gente podia dizer, mas é que assim somos muito felizes. E somos? Somos mais felizes do que antes? Será que somos mais felizes hoje? Comemos que se farta, bebemos que se farta, sexo em todas as direções. Somos mais felizes? Não. Nunca tivemos. Quais é que são os remédios mais vendidos no mundo? Antidepressivos. Antidepressivos. Em Portugal, os 3 primeiros remédios mais vendidos são 3 antidepressivos. O que é que se passa? O que é que se passa? O que se passa é que há cada vez menos amor. E, portanto, a vida torna-se complicada. Sem amor, estamos feitos ao bife. Os fusíveis saltam. Às tantas, os fusíveis saltam. Portanto, que este retiro, agora estamos aqui no pontapé de saída, é uma graça grande, nos ajuda a perceber melhor o que é o amor verdadeiro. Não é? Que no mundo lá fora se tornou tão difícil de perceber. Não é? Portanto, já ninguém percebe. Por exemplo, isto é um bom exemplo. Então, o seu padre não se casa. Não é? Quem diz isto é sinal que não percebe nada ao que é o amor. É sinal, é óbvio, não é? Mas é o que a gente vê mais. Então não se casa. Não é? Não percebeu que um consagrado, sacerdote, uma irmã, não é alguém que não sabe amar. É alguém que ama tanto que se deu todo a Deus. Quem se casa diz assim, olha, eu gosto muito de ti, gosto muito mais de todas as mulheres, e por isso dou toda a minha vida a ti. E um consagrado, no fundo, faz isso com Deus. Jesus, eu gosto tanto de ti que eu vou dar toda a minha vida. Tudo, 100%. O mundo já não percebe que isto seja um ato de amor. Não é? Então, mas o senhor não gosta de mulheres? É o mesmo que perguntares, olha, pergunta ao teu marido se ele odeia as outras. Quando a gente dá a vida toda a uma pessoa, não é porque odeia os outros. Não é? Não odiamos os outros. Mas esta é especial. Esta é especial. Este é o amor da minha vida. Portanto, eu quero dar a minha vida toda a esta. Eu não odeio as outras mulheres, nem as mulheres. Mas esta é especial. A esta é que eu quero dar todo o meu coração. E isto, como eu dizia, isto é
é o que mais precisamos hoje de reaprender. Porque é o segredo da felicidade. Nesta terra e é o que vamos ter no céu. Não é? E nesta terra Deus dá-nos a possibilidade, no fundo, de aprender a amar. Temos uma vida. E à medida que vamos crescendo no amor, é como se o nosso coração se alargasse. Imaginem que o nosso coração, a capacidade de amar vai crescendo como estes balões. Imaginem, com a vida, quando vai se tornando cada vez mais. E quando morrermos, na vida eterna, essa capacidade vai ficar, de alguma maneira. Qual é a diferença no céu? Qual é a diferença no céu dos santos, por exemplo? São todos iguais, os santos? São todos iguais em termos de... Estão todos plenamente felizes, 100%. Mas não têm todos a mesma capacidade de amar. E por isso há uma certa hierarquia. Quem é que está em primeiro lugar? Nossa Senhora. Rainha dos anjos e dos santos. Porquê? Porque ninguém teve tanta capacidade de amar como ela. E foi mãe de família. Isto é uma boa notícia para as grandes famílias. Teve que fazer a sopa, arrumar a cozinha. Portanto, para crescermos no amor não é preciso fazer coisas estranhas. Não é preciso deixar o mundo. Portanto, nesta vida podemos. Ou então não amar e o nosso coração vai se atrofiando. Né? E, sobretudo, com o pecado, então aí é tiro nos pés. Aí estou a destruir a minha capacidade de amar. Né? E depois vem a tristeza cá dentro, vem o vazio, vem este sentido de frustração, vem esta falta de autoestima, vem tanta coisa má. Quando o nosso... E pelo contrário, à medida que vamos amando a Deus, é um crescendo. Não é? De paz, de alegria. Quanto mais se tem Deus, mais se deseja. E pronto. E o amor de Deus passa, é muito bonito, como eu dizia, voltando pescadinha d'água, passa pelas nossas relações de comunhão com os outros. Nós amamos a Deus através dos outros. Isto na família vive-se de uma maneira muito radical. Mas fora da família vive-se na amizade, com os nossos conhecimentos. Nós amamos a Deus através dos outros. Não é? O mandamento de Jesus, amai uns aos outros, como eu vos amei. Hoje em dia a gente vê a lei do salve-se quem puder, lá fora. Quero lá saber. Estás mal, azar o teu. Não é? E isto faz-nos mal, porque não fomos feitos para viver assim, em indiferença. A indiferença mata o amor. Não é? Nós não fomos feitos para... Pronto, os outros não são coisas, não é? Não. Os outros são tesouros. E os outros não são um problema. Não é? Um famoso filósofo francês, Sartre, dizia: o inferno são os outros. Não é? Isto é tudo a cultura europeia. Os outros são um problema. São alguém que me complica a vida, que são concorrentes lá no trabalho, são alguém que me rouba espaço, que me rouba comida. Essa visão é errada. Os outros fazem parte da minha felicidade. Ninguém é feliz sem amigos. Ninguém é feliz sem amigos. E, portanto, nós temos que aprender a que nesta vida vale a pena. Isto vai ter depois imensas consequências práticas. Vai ter, do género, se eu só vou ser verdadeiramente feliz se aprender a amar, então, e para amar é preciso estar com os outros, então vou estar mais tempo com a minha mulher. Então vou estar mais tempo com os meus amigos, vou estar mais tempo com os meus filhos. E isto depois implica dizer que não a outras coisas que eu fazia antes. Não é? Vou trabalhar menos, se calhar, um bocadinho. Mas assim, trabalhar menos. Há pessoas hoje em dia que saem de casa às 7 da manhã e chegam às 10 da noite. Nas cidades grandes aqui, graças a Deus, não há isto, em Lamego ainda. Mas em Lisboa, eu vivia, não é? Em Roma, em estas cidades, é complicado. É uma loucura. Vai correr mal. Uma pessoa que sai às 7 da manhã e chega às 10 da noite vai correr mal. Vai estragar a saúde dela, vai estragar o casamento, vai estragar. Não é vida. Então, aprender-se, não é? Aprender que a prioridade máxima na nossa vida é amar. Temos que aprender a usar as coisas de Deus, tudo em seu lugar. Pronto. Então, parece que estou a ser muito pontual. Então, vamos terminar só com uma oração. Podemos pôr-nos de pé. Pedir a Deus que nos vá abrindo o coração e que nos vá ensinando o que é o verdadeiro valor. Que este seja o nosso desejo. Oremos.
Senhor Pai Santo, nós te pedimos que nos concedas a graça de aprender a amar. Ajuda-nos a olhar para o Teu Filho Jesus, que veio a este mundo para nos mostrar o caminho do amor. Ele próprio amou-nos da maneira mais extraordinária que jamais se viu na face da terra. Deu a vida por nós, até ao fim, até à cruz, passou fazendo o bem, ajudando a todos, consolando, libertando, salvando, curando. E mandou-nos amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ajuda-nos a crescer no amor, a aprender a amar. Mostra-nos o que é o amor. Ajuda-nos a amar em casa os nossos familiares, aqueles que colocaste ao nosso lado, a sacrificar-nos por eles, a compreendê-los, a ajudá-los, a perdoá-los, a animá-los. Ajuda-nos a amar no nosso trabalho, os nossos colegas, a não deixarmos dominar por sentimentos de rivalidade, de inveja, de ganância. Ajuda-nos também com os nossos amigos a alegrarmos pelas suas alegrias, a ajudá-los nas dificuldades, nas contrariedades, a sermos presentes, não sermos indiferentes nem ausentes. Ajuda-nos a ajustar o nosso estilo de vida, um estilo de vida que seja mais de acordo com o Teu Evangelho, um estilo de vida que nos ajude a ir crescendo no amor, a ir alargando o nosso coração, a ir experimentando cada vez mais como é bom viver em Deus, com Deus e para Deus e com os irmãos. Cura, Senhor, o nosso coração, todas as feridas, todos aqueles pecados que cometemos e que atrofiaram o nosso coração, que feriram a nossa capacidade de amar, que nos desorientaram, que nos centraram em nós mesmos, que nos tornaram mais egoístas, mais mesquinhos, mais orgulhosos, soberbos, vaidosos. Senhor, queremos que cures tudo isso, que arranques tudo isso. Ensina-nos a perceber que é servindo, que é amando, que é dando-nos aos outros que somos verdadeiramente felizes. Que no fundo que é morrendo que se ressuscita para a vida eterna.